Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e muitas análises do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Mengão que ficou no empate em 1-1 com o Galo e agora está simplesmente muito próximo do título do Campeonato Brasileiro. Poderia ter acontecido na rodada, em caso de vitória. Isso porque o Palmeiras tropeçou e perdeu para o time do Grêmio. Agora é virar a chave do Campeonato Brasileiro, se desligar um pouco desse campeonato, dessa competição, porque no sábado teremos a grande finalíssima da Libertadores da América. Vamos aqui acompanhar o que eles falaram e analisaram, sobre essa corrida final entre Flamengo e Palmeiras e agora também o Cruzeiro nessa briga aí pelo título do Brasileirão. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação do sino e deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Vamos começar o Redação Sport TV, aqui estão os nossos destaques do dia. Quarta-feira, 26 de novembro. No Globo, grito iminente do Flamengo, que empata e vai a Lima com o título brasileiro mais perto. Meia hora fala do Enia, que ficou para o dia 3 no Maraca. Entra na polêmica aí da Copa União, né? Empate adia a conquista do título, é o que diz o dia. E o empate custou para sair, né? Depois do gol do Bernard, o Flamengo ficou martelando todo o segundo tempo até o Bruno Henrique empatar. No estado de São Paulo, o Palmeiras perde de virada no Sul e o Flamengo fica com uma mão na taça. Agora são 5 pontos de vantagem. O Globo diz que o Palmeiras perde a chance de esquentar o campeonato. E agora é o seguinte, depois dessa derrota para o Grêmio, o Palmeiras não pode mais perder ponto. Tem que fazer os 6 e torcer para que o Flamengo faça no máximo 1. E para tratar desse e de outros assuntos, aqui estão nossos debatedores de hoje, concentrados as nossas manchetes, né? Na briga pelo título. Thales Machado, editor do Globo, que compareceu ali com 2 das nossas manchetes, e a Michele Silva, que faz o programa comigo pela primeira vez. Posso começar pela Michele, para dar as boas-vindas a ela? Vai, né? Garantir a manutenção do sotaque gaúcho na manhã do Sport TV, né, Michele? Bom dia. É isso, espero honrar, né? Todo o trabalho que a Kelly fez aí também de incentivar os colegas a falar com sotaque gaúcho também. Bom dia, Thales, bom dia, Barreto, todos que nos acompanham. É uma disputa que está menos acirrada pelo título do Campeonato Brasileiro, mas uma das semanas mais importantes para o nosso futebol, para o futebol brasileiro, mas também falando do continente, né? E, claro, o Flamengo teve dificuldades para chegar nesse golzinho de empate, mas ainda assim é um Flamengo que parece estar com uma ligeira vantagem em relação ao Palmeiras para essa decisão de Libertadores. O Palmeiras que, mesmo modificado, apresentou alguns problemas que a gente já tinha visto no time titular também. Fala, Thales, tudo bem? Bom dia, Barreto. Bom dia, Michele. Um prazer fazer o programa contigo. Eu tô com uma sensação agridoce aqui, Barreto, porque quando a rodada passada, né, do fim de semana se formou a possibilidade de título do Flamengo, mas mais que a possibilidade de título pra gente que cobre futebol, se formou uma rodada legal, né? Terça-feira, 2 jogos, Flamengo e Palmeiras jogando. Eu fiquei empolgado de estar aqui no Redação na quarta-feira, ainda estou empolgado. Não pela possibilidade de título, que aí seria sim uma redação histórica, o Flamengo mais campeão brasileiro mais uma vez, mas porque a rodada prometia mais. E aí, a partir de segunda-feira, quando por acaso eu encontrei nosso ex-companheiro de bancada, que é Aidan André Mota, no cinema, e ele me falou, tá sabendo que o Palmeiras escalou o time reserva? Eu comecei a estranhar a rodada. E toda essa estranheza se justificou ontem. Tinha campeonato em disputa. E na hora que o Atlético Mineiro faz 1-0 e o Palmeiras faz 1-0 e a tabela a tabela muda, na verdade, e essa diferença vai para 2 pontos. Com o Flamengo ainda tendo um desafio enorme, que é o Mirassol na última rodada fora de casa, e um Ceará que, enfim, ainda, por mais que o Flamengo vá ser muito favorito, mas é um time que ainda briga para não cair, o campeonato ainda estava aberto. E eu senti que o Brasileirão, esse produto Brasileirão que eu gosto tanto, no fim das contas foi maltratado por todo mundo, né? Maltratado pela própria organização do campeonato, essa coisa do calendário brasileiro que está um pouco resolvido para o ano que vem. Mas é um absurdo, de fato, ter jogo do Campeonato Brasileiro das equipes que vão decidir a Libertadores com tão pouca diferença. E também maltratado pelos protagonistas, né? Ainda que tenha adversidades, o Abel Ferreira, por exemplo, é um sujeito que ficou conhecido justamente por superar as adversidades. E parece que em 2025 ele escolheu reclamar das adversidades e não tentar superá-las. E aí essa escalação de time reserva, ao mesmo tempo o Flamengo ali com um primeiro tempo muito ruim, com esse time misto, né? Perdeu
perdeu a chance de ser campeão ontem ali, né? Nesse primeiro tempo, quando toma 1-0 pro Atlético Mineiro. E aí é isso, assim, fica uma sensação estranha, né? Campeonato nas rodadas finais, tudo decisivo, essa disputa, essa surpresa, que essa queda do Palmeiras nas últimas rodadas e não aconteceu, né? Tomara que as próximas rodadas sejam mais emocionantes aí, as duas, porque o Brasileirão, eu gosto muito do Brasileirão para vê-lo assim, né? Vê-lo com essa sensação agridoce que eu acordei hoje. Então, não por acaso, o colunista de domingo da sua editoria escreveu na última coluna que o campeonato estava mais para ser perdido do que para ser ganho. Sim. Né? E se a gente olhar para o que aconteceu nas últimas 5 rodadas, e não por culpa do Flamengo ou do Palmeiras, pelo contrário, pelo que é imposto a eles. Né? Sim. Eu faço ali um paralelo com aquele paradoxo de Guardiola, que eu nunca sei, né? Se é nas primeiras ou nas últimas 8 rodadas que se ganha e se perde o campeonato. Mas olha o que aconteceu nos últimos 5 jogos do Palmeiras. Perdeu para o Grêmio por 3-2, empatou com o Fluminense por 0-0, também com vitória, perdeu do Santos por 1-0 e do Mirassol por 2-1. Quantas vezes nessa sequência o Palmeiras teve o time titular em campo? E isso não é para fazer um paralelo com o Palmeiras. Com o Flamengo. O Palmeiras estava com os reservas e o Flamengo estava com os titulares. Não. Aconteceu com os dois ao mesmo tempo. É a isonomia do erro, né? Mas tem uma mudança aí. Vamos errar igual para os dois. Né? Mas eu vejo que tem uma mudança aí. Eu, pelo menos observando, claro, eu acho que tem... Eu não estou aqui tirando o mérito do Flamengo e também os problemas que apresentou o Palmeiras, porque eu acho que as duas coisas elas existiram. E também o descaso com que o Campeonato Brasileiro foi tratado. Mas eu sinto que entre os desfalques dos dois times, o Palmeiras teve que mudar a formatação tática e talvez até a forma de jogar para data FIFA, para esse momento de desfalques. E o Flamengo não teve que mudar. O Flamengo ele conseguiu manter uma mesma estrutura tática, uma mesma base de forma de jogar. Que o Palmeiras, por ter adotado uma formatação com 2 atacantes, não conseguiu manter nesse momento. E é claro que, assim, numa disputa entre 2 clubes, uma disputa direta, quem sabe lidar melhor com os seus problemas está levando vantagem. Né? Só que é o seguinte, a organização do campeonato não pode impor esse nível de problema. Nem para um, nem para outro, nem para os dois juntos. Isso não deveria ser uma discussão. É isso. É isso, sim. O campeonato não deveria estar sendo decidido dessa maneira. Né? O Flamengo está prestes a ser campeão brasileiro, então, se isso se confirmar, não quer dizer que foi mais injusto para o Palmeiras do que para o Flamengo, que favoreceu o Flamengo e prejudicou o Palmeiras. Não, pode ter prejudicado os dois. É lógico que se a gente olhar no detalhe, vai chegar a conclusões como essa que você trouxe agora. O Palmeiras, com o nível de desfalque que teve, precisou mudar o jeito de jogar, o Flamengo nem tanto. Mas nem Flamengo nem Palmeiras deveria estar enfrentando esse tipo de problema numa reta final como brasileiro. E olha que eu sou econômico, hein? Para usar o termo história. De tudo que eles fizeram no campeonato, né? Isso. De toda a preparação, de reforços, de alto nível, na contramão de tudo que eles fizeram. Era para o título estar sendo disputado agora no auge das duas equipes. Quem perdeu por acidente, o Palmeiras está sem o Paulinho para o resto da temporada. O Flamengo perdeu o Pedro para a final da Libertadores. Acidentes de percurso, acontece. Né? Agora, perder por data FIFA, né? Perder porque o calendário ficou exprimido de uma tal maneira que cada time tem que jogar uma partida sem 11 jogadores entre titulares e reservas, isso não faz o menor sentido. Não faz. E também, assim, às vezes a gente é cobrado de ter, ainda mais no mundo de hoje, muito polarizado em todas as questões, que você tem que ou concordar ou discordar completamente da opinião de uma pessoa, de um indivíduo, né? E aí eu queria chamar a atenção para o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem uma ótima entrevista pré-jogo e acho que desliza nas entrevistas pós-jogo. Pré-jogo, o Abel Ferreira está certíssimo, que ele recebe ligações de colegas da Europa falando como assim você vai jogar um jogo decisivo de Campeonato Brasileiro 5 dias antes do jogo mais importante da América do Sul. Ele está certo nessa crítica. Agora, no pós-jogo, ele vai para outras críticas ali sobre a arbitragem, sobre o que aconteceu no jogo contra o São Paulo, que começa a ficar um pouco esquisito o discurso. Então, assim... E ele deu a impressão de que já estava preparando esse discurso há um tempo. Sim. É que ele já tinha falado, depois do campeonato eu vou falar sobre o campeonato. Aí parece que se antecipou ontem, né? Não esperou acabar. Mas ontem ele já falou diferente. Ele disse, se quiser me perguntar no sábado, eu já falo no sábado. Mas Só que desculpa, Thales, mas me parece algo muito parecido, e com perdão da redundância, mas com o Textor.
quando ele falou do campeonato. E eu acho que o Abel ele até tem alguns argumentos para discussão, a forma como o calendário se desenhou, os desfalques. Acho sim que o STJD assumiu para si um protagonismo em determinado momento que não precisava, que aquilo ali não é compatível com o que é o esporte, não precisava daquilo. No momento que, numa semana, o Alan ele tem que cumprir a suspensão por conta de uma expulsão, e o Bruno Henrique, ainda que pegue ali a pena máxima de determinado artigo, tem uma punição financeira muito significativa, mas esportiva, assim, e aí nada tem um problema maior, né? E aí, eu acho que o grande ponto é o STJD assumiu para ele, naquele momento, um protagonismo que não é dele. E eu acho que essas discussões, esses pontos que o Abel traz, ou pode trazer, faz sentido. Agora, ele também escapa muito de explicar por que o time dele está jogando tão mal. Ele não falou sobre isso nas últimas entrevistas coletivas. E essa semana do STJD, ela também aponta para um erro estrutural que a gente não vai corrigir, né? O STJD não deveria estar julgando o caso do Alan. O caso do Alan é de cartão. Devia ter só uma tabela. Cartão. Tantos jogos. Né? O caso do Bruno Henrique, envolvimento. E só foi julgado depois porque aposta. Teve um efeito suspensivo, que foi acionado, que é mato no futebol brasileiro. Né? É o excesso de tribunalização do futebol brasileiro que não vai ser corrigido. Porque a gente também só reclama dos problemas do futebol brasileiro quando o nosso calo aperta. Sim. Né? Passou, já era. E sobre o Botafogo que você citou, tem uma coisa curiosa. Existe uma avaliação interna no clube de que o Botafogo, pelo menos, não foi prejudicado depois da gritaria do texto. Compensou. Ou seja, de que aquilo foi útil, serviu para alguma coisa. Esse clima vai ficar desse campeonato também, né? As discussões sobre quem grita mais alto, quem não grita. Mas ainda assim, querendo ficar no campo e nas decisões e nas explicações do Abel, ainda que eu sinta que também, pelo que conversei com torcedores do Palmeiras, e pelo que eu vi nas redes sociais também, que a torcida do Palmeiras, de certa maneira, aprovou essa escalação dos reservas ontem, eu ainda acho muito... O Flamengo, vamos supor que fosse um jogo em condições normais, uma semana de distância para jogo da Libertadores e tudo mais. O Flamengo tinha um adversário difícil ontem. Era um jogo difícil. O Atlético Mineiro, por mais que faça uma temporada decepcionante, e que ficou mais decepcionante com o vice da Sul-Americana, é um dos elencos mais bacanas do país, assim, não é um elenco melhor, mas tá na primeira prateleira. Vai jogar dentro de casa, é um time grande. Então, assim, achar que o Flamengo obrigatoriamente ia ganhar do Atlético Mineiro e por isso o campeonato estava mais encaminhado do que perdido, mais encaminhado do que as chances do Palmeiras e aí escalar um time reserva, meio que abandonando essa disputa, ainda é uma decisão que não me desce tanto. Porque o primeiro tempo com 1-0 para o Atlético e 1-0 para o Palmeiras mostrava que ainda poderia ter campeonato. Então, assim, o Abel, é isso que eu comecei falando, o Abel, ele tem razão em relação às adversidades do campeonato, ele tem razão aos problemas do calendário, mas este ano, ao contrário do que fez em outros anos, o Abel escolheu reclamar das adversidades ao invés de enfrentá-las. É um protesto, mas também acho que não é só um protesto, acho que é um cansaço, mas é também uma análise que nesse momento eu vejo como errada. No Brasil tem a chiadeira preventiva, né? Vamos gritar agora para não... Sim. Né? E pode-se dizer que, por exemplo, o Boto e o Felipe Luiz fizeram isso em algum momento do campeonato. Fizeram, né? Fizeram sim. Aliás, se tem algo que é comum da parte de baixo à parte de cima da tabela, é isso. Todos fizeram em algum momento. Bom, e tem campeonato ainda, né, gente? Matematicamente não está decidido. Depois de se enfrentarem pela final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras têm mais 2 jogos cada um para fazer. O Ceará é o adversário em comum. E o torcedor do Ceará, acho que se juntou o torcedor do Flamengo querendo o gol da virada ontem, mas não deu tempo, né? Porque aí pegaria outro Flamengo, né? E se fosse o Flamengo campeão da Libertadores, então, né? Imagina, esse combo para o Ceará. Flamengo campeão brasileiro ontem e campeão da Libertadores sábado, ia fazer no Maracanã um jogo só de festa. Mas eu lembro de 2019, quando o Flamengo de ressaca campeão brasileiro e da Libertadores em poucas horas. Todo mundo achou que ia pegar um Avaí, era o Flamengo e Avaí o próximo jogo das faixas. Acho que fez 6, né? Fez 6-1, jogou pra caramba. Então, assim, não tem muito... Até porque fica chatinho, né? Você ganhar o título e depois perde em casa. Botafogo campeão da Libertadores no sábado ano passado. Fez festa, veio pro Rio, jogadores em cima de carro de bombeiro, pegou o Internacional fora de casa, ainda disputando o campeonato, 1-0. O Botafogo também precisava garantir o título, né? Enfim, não foi legal pro Ceará o que aconteceu ontem. E o gol do Bruno Henrique não muda, isso é curioso, né? Não mudou o que o Flamengo precisa para a próxima partida. Sim.
né? Claro que muda, né? Aumentou a vantagem, né? O Eric Faria está lembrando aqui que foi 4-1. 4-1. 3 gols do Bruno Henrique, 2019. Valeu, Eric. O Flamengo, para ser campeão na próxima rodada, precisa vencer o Ceará, para não depender do resultado do Palmeiras. A partir de agora, qualquer ponto que o Palmeiras perca, decide o campeonato a favor do Flamengo. Tem o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, se vencer esse próximo jogo, ultrapassa o Palmeiras na tabela, chega a 71 pontos. Pode ser vice-campeão e ainda tem aquela chance de ser campeão, né? Tem uma chance de ser campeão, que significa que porque o Cruzeiro chega no máximo a 77 pontos. Então, se o Flamengo vencer, Vai 78. vai 78. Então, acabou a chance do Cruzeiro. Se o Flamengo fizer 77 com 2 empates, o Cruzeiro vencendo as 3, chega a 22 vitórias também. Mas dificilmente alcança o saldo do Flamengo, porque tem 27 de saldo, o Flamengo tem 50. Seria mais ou menos como o Flamengo empatar os próximos 2 jogos e o Cruzeiro vencer os 3 próximos jogos de 6-0. Então, o resultado que garante o Flamengo campeão na próxima rodada, né? Sim. Sem chances para Palmeiras e Cruzeiro, é o Flamengo vencer. Ou e Palmeiras perderem pontos. Né? Se os dois perderem pontos na mesma rodada, o campeonato também acabou em termos de disputa de título. Né? Vamos ver aí com o Gato Mestre como é que ficaram as chances depois da partida de ontem. – 96% para o Flamengo, 3% para o Palmeiras. E, olha, as chances do Cruzeiro até aumentaram um pouquinho depois dessa rodada. Né? Estavam abaixo de 1 e agora passaram um pouquinho, 1,1%. Mas o Cruzeiro não quer esse 1,1%. Ele nunca falou que briga pelo título. É curioso isso. Isso é muito maluco. E acho que vai se impor uma narrativa sobre o Cruzeiro agora também, principalmente depois dessa rodada, em que somados Flamengo e Palmeiras só fizeram 1 ponto, de que, o campeonato poderia ter acontecido se não tivesse empatado com o Juventude, se não tivesse isso, se não tivesse aquilo. O si do futebol ele é gigantesco. E aí fica, acho que vai... Em 38 rodadas, então, hein? É si pra caramba. Mas vai gerar o título perdido do Cruzeiro. O Cruzeiro poderia ter disputado um pouco mais. A campanha do Cruzeiro é belíssima. A campanha do Cruzeiro é estupenda, assim, dentro da estrutura do que o time era há pouco tempo. A gente tá falando de Flamengo e Palmeiras, que estão mais ou menos nesse nível aí, aos trancos e barrancos ali, às vezes, há quase 10 anos, quase uma década no futebol brasileiro. O Cruzeiro estava na Série B há muito pouco tempo. Então, o Cruzeiro tem que aplaudir, o Cruzeirense tem que aplaudir a campanha, mesmo que não consiga chegar, mesmo que essa disputa tenha sido polarizada por Flamengo e Palmeiras na maioria das rodadas. Tem um detalhe sobre o Cruzeiro que eu penso que a gente traz pouco esse ponto para a discussão de entender o Cruzeiro, que é o fato de ter sido eliminado muito cedo na competição continental. Então, ele basicamente ficou com Copa do Brasil e Brasileirão, com todos os times concorrentes, à exceção do Mirassol, também com disputas ali, com muitos jogos na temporada. E o Cruzeiro ele acabou tendo ali um lugar e um trabalho muito bom, e eu não estou desqualificando isso, mas para o ano que vem, por exemplo, eu espero um Cruzeiro que consiga competir mais nessa ponta continental também. A gente está falando de um Cruzeiro que investiu aí um valor significativo. Pode ser que, não deu certo o Dudu, como se tinha ideia lá atrás e tal. O Gabigol talvez seria o titular e não foi. Mas a gente está falando de um time que é bem qualificado. Claro que foi eliminado pelo Mushuki Runa. Mas é uma competição que o Cruzeiro também não queria. Isso que me incomoda, entendeu? Ficar desdenhando das competições. O Cruzeiro é muito grande para dizer que não quer uma competição. Aliás, o treinador falou isso agora, no final de semana. Na entrevista, né, o Leonardo Jardim. O Cruzeiro pode assumir a vice-liderança se vencer o Ceará. Tá bom a missão do Ceará nessa reta 3 final jogos. de Campeonato G4 Brasileiro? nos últimos 4 jogos. Ceará pedindo, pelo amor de Deus, para esse campeonato ser decidido logo, né? Stop the count, né? Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que já está prontinho para embarcar para Lima, onde vai jogar a grande final da Libertadores da América neste próximo sábado. Inclusive, né, o técnico Felipe Luiz, ele conversou com os jogadores antes do confronto ali contra o time do Atlético, até para entender um pouco como estava o mental e a parte física dos jogadores e claramente, né, ele entendeu ali, né, que os atletas estavam bem para jogar essa partida e que também, logicamente, né, o Flamengo faria uma reavaliação desses jogadores e a informação que sai, galera, é que o Felipe Luiz, ele acredita que contará
tá com boa parte aí dos seus atletas ou quase a sua totalidade, com exceção, logicamente, ou exceções, na verdade, do Gonzalo Plata, que está suspenso, e do Pedro. Tá aqui a matéria, ó. Flamengo definiu estratégia do time titular com conversas e espera elenco quase completo na ter apenas Pedro como desfalque na decisão contra o Palmeiras no sábado. Plata está suspenso, né? Então são os dois, né? Pedro e o Plata, né? Os dois estão fora aí dessa final que vai acontecer lá em Lima, né? Uma final aí que está sendo considerada por muitos como a maior final de todos os tempos da Libertadores da América. Parceiro, entre Flamengo e Palmeiras. Quem será que vai ser o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores? Flamengo ou Palmeiras? Eu acredito que vai dar Mengão. Tô muito confiante. Haja coração! E aí o Flamengo, né, se ganhar, poderá ser campeão, tetracampeão da Libertadores no sábado, e na quarta-feira, se vencer o Ceará, poderá ser campeão brasileiro. A semana promete, meus amigos, essa semana promete. Essa é a próxima, tá? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto, cobertura completa, não perde não, hein? Tem muita coisa para trazer para vocês aqui. Já tô voltando. Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!